Ana Mackenzie, coordenadora do grupo de pesquisa O Sistema de Seguridade Social, e também é procuradora regional da República em São Paulo. Com a palavra, doutora Zé. Bom, as minhas palavras iniciais são de agradecimento, que eu faço em nome da Aurora, que está aqui, mas também não posso deixar de mencionar o Décio e também o Floriano, e uso o primeiro nome porque eu me sinto em casa. Aqui, hoje, eu vi uma procuradora da República aposentada, e ela está aqui ainda, achei que não estivesse mais. E aí ela comentou alguma coisa, e nós estávamos falando aqui com os fiscais de Porto Alegre, e eu disse que eu conhecia eles há mais tempo do que ela, porque não foi mencionado aqui, mas eu também fui fiscal de contribuições previdenciárias, fui procuradora do INSS, e ainda alguns juízes lá em São Paulo dizem que eu sou procuradora do INSS porque tenho defendido o INSS, segundo eles, e mais do que qualquer outra coisa. Mas eu tenho defendido, no meu entendimento, a Previdência Social, e eu estou certa que, defendendo a Previdência Social, estamos defendendo não só os beneficiários atuais, mas também os beneficiários futuros. Eu vou fazer algumas considerações antes de entrar no tema propriamente dito do ativismo judicial, que é bastante preocupante, mas eu queria aqui, brevemente, pontuar algumas questões sobre os 30 anos da Constituição, porque é muito importante, e eu convido, eu até ia ler aqui, mas como disseram que é 25 minutos, eu não vou ler uma mensagem que eu vi na sexta-feira, indo para Porto Alegre, de um filósofo da Austrália, que vive em Londres hoje, dizendo que talvez o mais importante e o mais difícil é mudarmos de ideia, né? Eu estou certo que todos que estão aqui estão para ouvir opiniões, e eu acho que exatamente visões em relação ao tema. Talvez seja exatamente esse o motivo que fez com que o Décio indicou meu nome e a diretoria da Anfip aceitou e me convidou. Eu fico feliz de estar aqui. Eu tenho sido favorável a ajustes na Previdência Social e como muitas pessoas entendem que os ajustes necessários já foram feitos, então não vem de uma forma assim, não vem de uma forma positiva as minhas posições. Eu quero dizer que é uma posição, eu tenho defendido isso há bastante tempo, quem me conhece. Eu me lembro que na emenda 41 eu vim a Brasília dar uma palestra. Antes, quando o presidente Lula encaminhou o projeto ao Congresso Nacional, e eu fui vaiada aqui num auditório em Brasília, depois também no Senado Federal, numa audiência pública, também fui vaiada, mas são posições que eu tenho defendido, e, no meu entendimento, eu tenho defendido para conservarmos os direitos previdenciários para gerações atuais e futuras. E é por isso que eu quero fazer algumas considerações em relação a retrocessos, avanços, os acertos da Constituinte, né? Porque alguns dizem, foram direitos. Eu tenho dúvida se algumas questões que a Constituição colocou eram efetivamente direitos ou eram privilégios não sustentados pela coletividade. Então, quero fazer algumas ponderações. Eu diria que separar a visão do direito da sustentabilidade desse direito, eu tenho visto com temeridade. E o pessoal que mora no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, sabem o quanto os servidores estaduais têm sofrido por essa dicotomia entre o direito e a sustentabilidade econômica do direito. E mais, recentemente eu tive a oportunidade de estar num evento no México, onde se discutia os efeitos da indústria 4.0 nas relações trabalhistas e, portanto, indiretamente na questão da Previdência Social. Tinha uma professora francesa, que era de origem grega, e ela começou a explanação dela dizendo que o pai dela hoje recebe 1/3 do que recebia quando se aposentou. Então,
eu quero dizer que não basta o direito, ele tem garantido o direito, mas os recursos econômicos na Grécia não permitem que ele receba a totalidade dos valores. Então, eu os convido a nós pensarmos sobre essa perspectiva, porque não é só daqueles que já são aposentados, e aqui tem muitos já aposentados, outros que já têm direito adquirido, como é o meu caso, e outros que já estão em vias de ter esse direito ou estão no decorrer, como dizia o primeiro palestrante desta tarde, que os direitos previdenciários eles são direitos que se aperfeiçoam no tempo. Se eu preciso ter 30 anos ou 35 para me aposentar, então eu preciso desse lapso de tempo e, por isso, há necessidade de regras de transição em relação a isso. O Fábio aqui colocava muito bem, né? O professor Wagner, todos os que me precederam, que foi um avanço a Constituição de 88 ter adotado o sistema de seguridade social. Um sistema que tem por objetivo proteger a todos. E a saúde, o Fábio dizia aqui, o professor Wagner, ela fez eu diria que deu talvez o maior passo em prol da justiça social foi a universalidade da saúde, no meu entendimento. E, além desses dois sistemas, além do sistema de saúde que protege a todos, no outro lado da Seguridade Social, eu tenho dividido em duas faces, eu tenho a Previdência e a Assistência. E juntos, Fábio, eu tenho uma leitura que é junto pelo subsistema da Previdência e pelo subsistema da saúde, que eu vou atingir a universalidade. Porque o desenho feito pela Constituição de uma proteção contributiva e de uma proteção não contributiva é apenas somando as duas que eu teria a universalidade. E eu tenho dito que não é só a assistência estatal, que a assistência estatal ela é subsidiária, tanto da Previdência quanto da assistência familiar. Então, eu teria a universalidade, os protegidos pela Previdência, os protegidos pela assistência familiar e os protegidos pela assistência estatal. Se eu considerar essas três fases da proteção, e aqui a Adriane de manhã colocava, né, a evolução da proteção social até chegar na Seguridade Social, e ela falava assistência privada, assistência pública, previdência. Né? Então, foi um acúmulo. E aí, quando você fala fundamentalidade dos direitos de Seguridade Social, tem também essa questão do acúmulo da proteção. Bom, e aí, como é que fica esses direitos que foram colocados? Muitos de nós aqui conhecemos pessoas que ficaram no serviço público 2 anos. Muitos de nós conhecemos aqui e se aposentaram. Tem muitos fiscais, inclusive quando eu era fiscal da Previdência Social, fiscal do INSS, uma colega, ela já tinha o tempo necessário para se aposentar como professora da iniciativa privada, entrou, ficou 2 anos e se aposentou. Esse sistema é direito? Esse sistema é justo? Sob o ponto de vista individual dela, talvez o seja, mas sob o ponto de vista da coletividade, talvez não seja. E por isso, Aurora, eu tenho dito que eu não posso pensar na justiça social sem analisar também a justiça fiscal. E ninguém melhor do que os senhores para saber como se dá a tributação, quem contribui efetivamente. Talvez a aposentadoria dessa colega, que trabalhou comigo lá nas Minas Gerais, talvez essa aposentadoria esteja sendo paga por uma pessoa que ganha o Bolsa Família. Por quê? Porque a tributação no Brasil, todos nós sabemos, todos aqui trabalhamos com isso, direto ou indiretamente, a tributação ela é bastante regressiva, já que nós temos uma incidência muito grande sobre o produto, a tributação indireta. Então, se eu vou comprar essa caneta, que faço parte de 1% da população brasileira em termos econômicos, e se uma pessoa que ganha o Bolsa Família, vai comprar essa caneta, nós vamos pagar a mesma tributação, e por isso ele paga efetivamente mais. Então, eu convido os senhores a nós pensarmos a proteção sobre esse aspecto. Eu não tenho separado, e eu tenho visto muitas vezes no tribunal, quando vou fazer sessões, ou vejo nas redes sociais, só se tem a preocupação do lado da fiscalidade, o lado econômico dos direitos. Eu quero dizer que sem recursos nós não teremos direito. E aí, um dos temas aqui, retrocesso social. Inclusive, quando eu vou falar em ativismo, aqui, logo em seguida, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou 2 ou 3 vezes sobre o princípio da proibição de retrocesso social.
Eu discordo do entendimento do Supremo, porque no meu sentir, no meu ver a Constituição, esse princípio não está na Constituição, nem implícita, nem explicitamente. Esse princípio nasceu na Corte alemã, porque a lei fundamental de 49 da Alemanha não tem um rol de direitos sociais. Nós temos esse rol. E como eles não têm esse rol, na medida em que a legislação infraconstitucional adota um direito, cria um direito social, então a ideia é que ele não seja eliminado. Então, por isso que, e mesmo para quem tem defendido esse direito, a Corte Constitucional portuguesa, por exemplo, já utilizou essa proibição de retrocesso social, depois ela mudou de ideia, e no Brasil nós temos, especialmente no voto do ministro Celso de Mello, em relação à contribuição do inativo, quando entendeu que havia retrocesso social e ele entendeu que era inconstitucional a contribuição. E eu entendo que, se for necessário retroagirmos para garantirmos justiça social e justiça fiscal, eu entendo que isso é possível. Então, quero só fazer esta menção em relação a isso. Por isso que, no meu entendimento, a emenda 20, a emenda 41, elas são justas sob o ponto de vista de quem sustenta aqueles direitos. Então, nós temos aqui, se falava antes, e eu acho que isso estava certo, o primeiro palestrante da tarde, que nós não podemos atribuir aos atuais servidores uma opção política antiga de que não havia contribuição, e eu percebo hoje muitas pessoas fazendo crítica à ausência de contribuição dos militares federais, porque a maioria dos estados tem contribuição dos militares para suas reservas, mas muita gente, e nós até pouquíssimo tempo, até 93, não contribuímos, e o Estado de São Paulo, os servidores do Estado de São Paulo, até 2005, quer dizer, até 13 anos atrás, contribuíam só para a pensão e para as pensões. E esses valores, quem está sustentando esses valores? Aí nós poderíamos discutir, mas nós temos uma série de contribuições de Seguridade Social. Inclusive, eu tenho sempre sustentado que a DRU, talvez ela seja uma necessidade em razão do modelo federativo adotado em 88. Eu, inclusive, como Procuradora da República, fiz uma representação para o então Procurador-Geral da República para entrar com uma DIN contra a DRU. Quando eu comecei a estudar federalismo fiscal, eu vi que talvez sem a DRU, não sei como nós subsistiríamos. Inclusive, por exemplo, na tese defendida pela Anfip, de que não deve integrar como uma despesa de Seguridade Social, aquelas contribuições não deveriam, as contribuições, as 7 contribuições destinadas à Seguridade Social não deveriam ser receita para pagar servidor público, aposentadorias e pensões dos servidores públicos. Eu acho que a situação ainda pioraria muito mais. Por quê? Porque, em 2017, nós tivemos de contribuição de Seguridade Social mais ou menos 770 bilhões. É porque lá no relatório resumido de execução orçamentária tem contribuições sociais e aí eu tirei o salário e educação. Por isso que eu estou botando aproximado. Em 2016, 710 bilhões e em 2015, 670 bilhões. De impostos, receita líquida de impostos, porque todos nós sabemos que os 2 principais impostos da União, a União fica só com 51%. O resto vai para o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios. E em nenhum desses 3 anos nós tivemos uma receita líquida superior a 300 bilhões de reais. Então, por isso, a minha preocupação em relação a isso. Então, nós temos que pensar isso. Esses recursos, talvez o mais adequado seja pensar uma reforma tributária, uma reforma federativa. Uma reforma federativa, por quê? Porque talvez a União, a Constituição de 88, tenha estabelecido tenha determinado o encaminhamento, a transferência de rendas para os estados e para os municípios e não com a correspondente atribuição. A União ficou com... Então, os estados e municípios dizem, mas não se divide contribuições. Mas, no ano de 2017, a União gastou só com benefício do regime geral 549 bilhões. Nesse ano, a previsão é de gastar 618 bilhões. No ano anterior, 499 e o ano, em 2015, 431 bilhões. Então, assim, nesse contexto, não pensar nesses recursos e
significa não pensarmos no futuro. E eu tenho dito que nós temos 2 direitos que a Constituição determina que nós pensemos no futuro, que é o meio ambiente, que a Constituição diz expressamente que tem que se pensar nas gerações futuras, e em relação à Previdência, porque a Constituição estabelece a necessidade de equilíbrio financeiro e atuarial. Nós temos muitos benefícios generosos no Brasil. A Adriana falava hoje de manhã que os benefícios por incapacidade já teve reforma. Eu entendo que não teve reforma. A legislação brasileira não teve reforma suficiente. A legislação brasileira hoje, ela estimula a busca de benefícios por incapacidade. Se eu vou ganhar mais aposentado por invalidez ou de auxílio-doença, eu vou estar estimulado a buscar esses benefícios. No direito comparado, é raro ter benefício que supera 70% da média. É raro. E, normalmente, esse percentual de 70% é para benefícios decorrentes de acidente do trabalho. Então, eu digo hoje que o melhor seguro-desemprego se chama o quê? Auxílio-doença. E eu comentava aqui na sala hoje de manhã, quando você falava, hoje, canso de receber processo em que as pessoas começam a recolher com 65, 70 anos, 75 anos, e a doutora Adriane falava, mas a legislação não proíbe. Bom, os juízes, eles têm usado os princípios para conceder aquilo que a lei não prevê. Agora, para restringir, não. E, por isso, eu vou entrar no tema aqui, propriamente dito, que é do ativismo judicial. A Adriane, hoje de manhã, falava que a Previdência Social, ela é a mais demandada. E ela fazia críticas à gestão da Previdência. Eu acho que, realmente, nós temos que aperfeiçoar a gestão da Previdência, mas quem está na Previdência há mais de 25 anos, quando fui fiscal, fui procuradora, e eu acho que os senhores aqui também, eu tenho dito que, talvez, dentre os serviços públicos federais, o que mais avançou foi a Previdência Social. Eu me lembro das filas que nós tínhamos, de todos os problemas. E eu tenho dito também que o Estado brasileiro tem optado por instrumentalizar, por dar recursos e dar meios adequados à justiça e não à administração. Então, aqui, vocês, os senhores conhecem, eram fiscais da Previdência, fiscais e atuavam dentro do INSS e depois passaram a ser fiscais atuando na Receita Federal. As condições de trabalho de um órgão e de outro são assustadoras, a diferença. Então, há uma opção. O Brasil tem optado em dar instrumentos à justiça e não aparelhar no sentido de dar aparelhos, dar instrumentos adequados para a administração. Então, há pouco tempo, fazendo uma reunião com o presidente da INSS, a capacidade de internet que uma agência da Previdência tem é menor do que qualquer um de nós tem nos seus telefones. Então, o Estado brasileiro, eu tenho dito, ele está quase se transformando em um Estado jurisdocracia e não democracia, porque nós estamos querendo que tudo passe pelo Poder Judiciário. E aí, eu vou aqui entrar no tema, e está no meu artigo, que todos aí acho que vão receber o livro depois no lançamento, a discussão, o que é ativismo, né? O que é judicialização e o que é ativismo. E aqui, usando o ministro Barroso, ele diz que a judicialização ela tem a ver com o movimento mundial de judicialização e tem que ver também com os preceitos da Constituição de 88, que ampliaram muito o acesso à justiça, as ações de inconstitucionalidade, os legitimados para isso. E que o ativismo judicial, daí o ativismo judicial seria uma atitude, a escolha de um modo específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance. A ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla e intensa do judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos outros 2 poderes. E aí, é assim que ele conceitua o ativismo judicial. E aí, o que eu tenho percebido? O Poder Judiciário ele acaba concedendo prestações não previstas em lei, baseadas em princípios,
constitucionais. E eu diria não princípios, um princípio da escolha do julgador. Eu tenho dito que come a cereja do bolo. E aí eu peguei, aqui eu vou falar assim brevemente, ainda não tocou os 20 minutos, eu vou falar rapidamente dos princípios de seguridade social e vou dar exemplo de como têm sido desrespeitados os princípios de seguridade social nas decisões judiciais. E eu, um dia desses, lá no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que é onde eu atuo como membro do Ministério Público, eu disse que eu queria descobrir a mágica. Porque na hora que vão decidir uma questão relacionada às contribuições, a chance de declarar essas contribuições inconstitucionais são bastante grandes. Bastante grandes. Eu tenho visto lá o que tem incidência e o que não tem incidência. Um dia desses, até férias gozadas não tem incidência. Aí eu pedi que oficiasse o INSS para tirar um mês do trabalhador, porque a Constituição diz que é contributiva. E se o Poder... E a lei diz que tem contribuição sobre esse mês. E se o Poder Judiciário entende que não tem contribuição, não pode contar esse mês. Né? Então, o que acontece? Imaginem os senhores, eu tenho um conjunto de contribuições para sustentar um conjunto de benefícios e, na hora que essas contribuições chegam ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário diz que essa é indevida, e, na hora que ele vai apreciar os benefícios, ele diz que, além desses aqui, tem mais 2 ou 3 que são devidos, e eu perguntei lá no tribunal, numa sessão, que eu queria descobrir a mágica para ver esta conta fechar. Se aquilo que a legislação estabelece como necessidade de custeio não é todo válido, e se aquilo que a lei estabelece como benefício precisa além daquilo, então a conta, efetivamente, no meu olhar, não fecha. No olhar do Poder Judiciário, talvez feche, porque tem sido decidido isso. E aí não entram só as questões das contribuições, do que é constitucional ou não, os próprios benefícios. Os próprios benefícios fiscais, imunidades, têm sido uma amplitude maior do que aquela prevista na legislação. E aqui eu não vou entrar nas discussões das entidades beneficentes da assistência social, não vou entrar em todas as discussões relacionadas a isso, porque eu tenho percebido uma ampliação daqueles preceitos infraconstitucionais. Além disso, tem muitos benefícios que estão sendo considerados, porque se fala muito em justiça fiscal. E aí eu vou ver, por exemplo, a dona de casa de baixa renda, que pode recolher 5%, o microempreendedor individual, que pode recolher 5%, a micro e pequena empresa, que recolhe aquele percentual, para ter, ao invés dos 20%, mais o seguro acidente de trabalho. Isso tudo está contabilizado como benefício fiscal. Então, algumas coisas, é justo ou não é justo? Por isso que eu acho que temos, sim, que debater de que forma devemos fazer isso. Eu mesmo tenho defendido que talvez o mais adequado não seja a manutenção das imunidades, mas sim o poder público pagar por aquilo que o privado, que o hospital, que a escola, que todos eles fazer o pagamento, porque, ao menos em um estudo que eu vi, aquilo que deixou de ser recolhido é maior do que aquilo que tem de retribuição para a sociedade em relação aos serviços médicos prestados, em relação aos serviços de assistência social, em relação aos serviços de educação. Então, eu acho que nós temos que discutir tudo isso. Outra questão que tem sido falado, a dívida. A dívida da Previdência, muitas daquelas estão sendo discutidas judicialmente e que decisões recentes do Supremo Tribunal Federal vai derrubar muitas daquelas. Aquela decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à necessidade de lei complementar para regular as limitações ao poder de tributar e a questão da imunidade. E aí, voltando, então, para o tema, os princípios. O princípio da universalidade. O princípio da universalidade é um vir a ser. Esse princípio, ele é, e aqui, em resposta ao César, ele é limitado pelo princípio da seletividade. Impressionante que, muitas vezes, e olhando aqui a decisão que eu citei aqui no trabalho, a recente decisão do STJ sobre a ampliação dos 25% da aposentadoria por invalidez às demais aposentadorias, o que se percebe é que talvez eles tenham tentado dar efetividade ao princípio da universalidade, e de forma equivocada.
Por quê? Porque não são só os segurados da Previdência que vão precisar do auxílio permanente de um terceiro. Nós temos que pensar em como vamos proteger, especialmente a longevidade, que gera a necessidade do auxílio permanente de um terceiro, com Alzheimer, com Parkinson, com outras senilidades que exigem o auxílio e que não são exclusivas dos segurados da Previdência. E, portanto, talvez o mais adequado é criar um sistema como a Espanha, um quarto pilar, nós temos 3, um quarto pilar, ou como a Alemanha dentro do seguro social, ou como outros países dentro da assistência social. Mas não é com decisões generosas que nós vamos resolver isso, porque, a pretexto de fazer justiça social, nas vozes da ministra relatora, Regina Helena, na verdade está se fazendo injustiça. Por isso que eu tenho dito que, rumo à universalidade, aqueles aptos constitucionalmente a fazer a seletividade, selecionar as etapas de proteção, que é o Poder Legislativo e o Poder Executivo, dentro das suas áreas de atribuições, devem fazer essas seleções, inclusive em relação às questões de medicamentos, como foi a pergunta de hoje de manhã. Feita esta seleção, porque não há universalidade em nenhum país, mesmo os países como o Brasil, que adotam a saúde universal, não há concessão e pagamento de todos os serviços e medicamentos. Nenhum país faz isso. E quando eu vejo uma decisão judicial entendendo que saúde é direito de todos e dever do Estado, lê só a cereja do bolo, porque nem lê o resto do preceito do 195, do 196, e também não vê a saúde como dentro da Seguridade Social, porque eu tenho dito que os artigos 195 e 196, eles tratam das frutas, tratam da laranja, da banana e da maçã. Por isso, tratam da previdência, da saúde e da assistência. E tem que ser aplicado também à saúde, tem que ser aplicado à previdência social, inclusive no que tange esse adicional e assim por diante. O princípio da uniformidade e equivalência das prestações dos benefícios e serviços de seguridade social. Esse princípio da universalidade, da uniformidade, todos os dias eu tenho visto no tribunal um desrespeito, porque a Constituição estabeleceu que o único segurado que teria uma forma diferenciada de contribuir sobre o resultado da comercialização é o segurado especial. O segurado especial é um segurado específico, é o pequeno agricultor e o pequeno pescador. E o que eu tenho visto dentro do Poder Judiciário? Trabalhador rural. Eu, inclusive, quando vou fazer sessão, e alguém diz, o trabalhador rural, eu pergunto, doutor, a que espécie o senhor está se referindo? Porque essa forma de contribuir, a Constituição diz que é para uma espécie específica. E aí você diz, mas o boia-fria vai ficar sem proteção. Não, ele tem que ser protegido por política pública, não por decisões generosas que fazem o quê? Distorcem a política pública. Né? E, além do mais, nós pegamos, por exemplo, a assistência social. A assistência social foi feita uma seleção de conceder. Primeiro, eu entendo que a Constituição, estabelecendo um salário mínimo para o benefício não contributivo, ela eu diria que é suicida em relação ao sistema de seguridade social. Por quê? Porque se eu sou de baixa renda e eu vou ter uma proteção igual, e a Adriane falava hoje que quase 70% dos benefícios correspondem a um salário mínimo, por que eu vou contribuir se eu vou ter o mesmo benefício? A Adriane falava hoje do Beveridge, o Beveridge dizia que os sistemas não contributivos têm que ser menos atrativos que o contributivo. Hoje, no Brasil, o sistema não contributivo, por conta das decisões judiciais e patrocinada pela decisão do Supremo Tribunal Federal, de que o juiz, no caso concreto, vai decidir o critério de miserabilidade, aí nós temos um carnaval de decisões. Eu costumo dizer que não é o caso concreto que define, é a subjetividade do julgador. E aqui eu poderia dar 1000 exemplos, mas vou citar um. Uma juíza do Estado de São Paulo, na competência delegada do parágrafo 3º do 109, que diz que onde não é sede do juiz federal, quem julga é o juiz estadual, ela estabeleceu em 2015 como critério de miserabilidade a ração mínima do Diese, R$ 3.500 e poucos reais. E aí, pode isso? Pode, porque o Poder Judiciário hoje tem entendido que ele precisa fazer justiça social. E
eu vou fechar dizendo que todo o ativismo judicial tem desrespeitado o princípio que o professor Wagner falou aqui hoje de manhã do custeio prévio. Inclusive, nessa decisão da ministra do STJ em relação ao adicional, ela diz o seguinte: entendo não prosperar o argumento de necessidade de prévia fonte de custeio para a aplicação do benefício às demais modalidades de aposentadoria, ante o evidente caráter assistencial do adicional de 25%. Bom, mesmo que fosse assistência, aquele preceito é para as frutas. Então, é para a banana, para a laranja e para a maçã. E, portanto, também a assistência social. Se eu estou concedendo um medicamento, um tratamento, como o Tribunal Regional da Terceira Região fez, um tratamento da menina Sofia em Miami, de $1.500.000, certamente esses recursos, já que não dá para falar em recursos, né, porque, afinal de contas, é conservador, é neoliberal e tal, já que esses recursos certamente vão comprometer o direito de outras pessoas. Então, é nesta concepção que eu tenho defendido que o mais adequado é, se entender que uma determinada escolha do Poder Judiciário, do Legislativo ou do Poder Executivo não seja constitucional, daí sim pode ser afastada. Mas não é o Poder Judiciário quem vai fazer a escolha. Vai determinar que o poder competente o faça, analisando todo o conjunto de recursos. Aurora, seriam tantos temas aqui, mas antes de concluir, eu gostaria aqui de mencionar, eu vejo que a Adriane não está, mas como ela falou, está gravado, de que na reunião no Tribunal de Contas da União sobre uma auditoria feita, onde constatou que 92 bilhões do que o INSS pagou no ano passado é decorrente de ações judiciais, 92 bilhões, certo? 92 bilhões, que é quase o que se foi gasto com saúde. E aí eles fizeram uma auditoria e ela disse que eu disse que os juízes cometiam crimes. Não. Eu disse que a ausência de critérios na escolha do médico perito, em especial na justiça estadual, porque em matéria de competência tributária, eu tenho a competência delegada, onde não tem sede de Justiça Federal, mas tem a competência acidentária, aqueles benefícios de corrente de acidente do trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, a competência é da Justiça Estadual. E na Justiça Estadual, a escolha de peritos não tem adotado critérios objetivos. E eu disse lá no Tribunal de Contas que, para alguns médicos, seria mais adequado financeiramente, ser amigo de um juiz para ser escolhido como perito do que clinicar. Porque lá no caso da cidade de São Paulo, inclusive, um médico no mês ganhou R$100 mil. Inclusive, essa falta de critérios foi objeto de uma representação que eu fiz junto ao Conselho Nacional de Justiça para que sejam adotados critérios. Então, eu não falei que juiz comete fraude. Agora, eu vou dizer aqui que, às vezes, alguns juízes homologam fraudes. Homologam fraudes, muitas vezes por não detectar fraude e outras vezes por ficar com pena. Mas isso não é exclusivo do Poder Judiciário. Eu quero dizer que eu, há 21 anos e meio, estou lutando para que o Ministério Público Federal dê a atenção que a Previdência Social merece, tanto no campo de combate as fraudes previdenciárias, que eu tenho dito que o volume é assustador, talvez muito maior do que a Lava Jato, e eu não estou querendo tirar a importância, mas eu quero que o Ministério Público dê um pouco de importância a isso, porque eu estou certa que as gerações futuras vão cobrar de nós. Eu tenho dito que os jovens, eles vão pagar um jantar no melhor restaurante de Brasília, e o máximo que eles vão comer é um cachorro quente da banquinha. Então, nós precisamos pensar nas nossas aposentadorias, nas nossas pensões, mas também precisamos pensar, não só de termos o direito a elas assegurado, ter o direito de pagamento delas, ter efetividade no recebimento desses direitos, mas também
que aqueles que vão sustentar os nossos benefícios também tenham acesso à proteção social. Aurora, eu quero mais uma vez agradecer. Eu quero dizer que, assim, acho que todos os associados da Anfip sabem as minhas posições, mesmo assim não fizeram resistência para que eu estivesse aqui. Eu acho que a Anfip sempre exerceu um papel muito importante e talvez nós possamos pensar, discutir, porque eu entendo que tem sim necessidade de ajustes, tanto no âmbito constitucional quanto no âmbito infraconstitucional. Com essas palavras, eu quero agradecer, estou à disposição para as discussões e sempre estou à disposição para aquela que foi a primeira casa a despertar o meu interesse pela Previdência, que é a Anfip, que é a fiscalização de contribuições previdenciárias, que em 93, quando eu assumi, depois fui para a Procuradoria do INSS, e defendendo também as questões, e no Ministério Público Federal sempre defendendo a Previdência, porque mais importante do que defender esse ou aquele é defender o conjunto da proteção. Muito obrigada. Agradecemos a doutora Zélia pela excelente